Olá! Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um tour bem direto ao ponto pela poderosa plataforma de integração da SAP. Vamos juntos desvendar como ela consegue conectar todo o cenário de negócio de uma empresa. Certo? Então qual que é o nosso roteiro? Primeiro, a gente precisa entender o tamanho do desafio da integração hoje em dia. Depois, vamos conhecer a Integration Suite, mergulhando de cabeça no seu motor, o Cloud Integration, e no seu portal de segurança, o API Management. Por fim, a gente explora outras ferramentas e vê como tudo isso se encaixa na prática. Para começar, vamos direto ao ponto. Qual é o grande problema de negócio que essa suíte toda foi criada para resolver? É uma questão que, olha, praticamente toda empresa enfrenta hoje em dia. O desafio universal é exatamente este: fazer com que diferentes aplicações conversem entre si. Imagina só a cena. Um sistema de RP que está aí rodando localmente, tentando se comunicar com um software de RH que está lá na nuvem. Pois é, na maioria das vezes é como se eles falassem idiomas completamente diferentes. E quando os sistemas não se falam, a informação fica presa, cada um no seu canto. Isso cria o que a gente chama de silos de dados. E o resultado disso é mais trabalho manual, mais erros e, o pior de tudo, impede uma visão completa do negócio. Com isso, muitas oportunidades acabam passando batido. Beleza, já entendemos o problema. Agora, vamos ver como a SAP oferece uma resposta bem estratégica para esse desafio. A ideia aqui não é só conectar por conectar, sabe? É fazer isso de um jeito inteligente. E o conceito fundamental por trás de tudo isso é o de iPaaS, em português, Plataforma de Integração como Serviço. Pensa nela como uma caixa de ferramentas completa, disponível na nuvem, que oferece tudo o que é preciso para desenvolver, executar e gerenciar os fluxos de integração. E um ponto super importante é que a suíte não é uma ferramenta única monolítica. Na verdade, ela é um conjunto de componentes que trabalham em total harmonia. É como um quebra-cabeça mesmo. Cada pecinha tem uma função específica para, no final, criar uma imagem completa da integração. E aqui está o objetivo final, a grande missão: criar uma ponte sólida, robusta, entre o mundo da nuvem e os sistemas legados, on-premises, que ainda são vitais para muitas empresas. A meta é unificar esses dois universos. Bom, vamos começar nosso tour pelo motor da coisa toda, o coração da plataforma. É aqui que a mágica acontece, onde os dados são de fato movidos, processados e transformados. Os iFlows, ou fluxos de integração, são a alma do Cloud Integration. Eles são como se fossem a planta baixa de uma construção. São modelos visuais onde a gente desenha o caminho exato que uma mensagem vai percorrer, de onde ela vem, o que fazer com ela e para onde ela vai. E o melhor, tudo de forma gráfica e bem intuitiva. E o processo, no geral, é bem lógico e direto. Olha só, primeiro, a mensagem chega. Depois, ela é transformada, ou seja, traduzida para o formato que o sistema de destino consegue entender. Em seguida, é roteada para o lugar certo e, finalmente, enviada. Parece simples, né? Mas é de uma potência incrível. Agora, olha que interessante o nível de controle que a gente tem dentro de um iFlow. É possível pegar uma mesma mensagem e enviar para vários destinos ao mesmo tempo usando multicast paralelo. Ou, se for preciso, garantir uma ordem de execução com um multicast sequencial, tipo primeiro aqui, depois ali. Essa flexibilidade é simplesmente crucial. Beleza, já vimos como mover os dados, mas não adianta só sair conectando tudo, a gente precisa ter controle sobre o acesso, certo? É aqui que entra a próxima parte do nosso tour, como gerenciar e proteger todas essas conexões. Pensa num cenário super comum no mundo real. Uma instituição financeira que precisa compartilhar alguns dados com parceiros, mas, claro, sem expor nenhuma informação sensível. Como fazer isso de um jeito seguro? É exatamente aí que o gerenciamento de APIs entra em cena. Ele atua como um porteiro inteligente para os dados da empresa. E o API Gateway faz muito mais do que só abrir uma porta. Ele é um ponto de controle completo. Com ele, dá para gerenciar todas as APIs de um lugar só, proteger a empresa contra ataques e ainda otimizar todo o fluxo de solicitações de dados, evitando sobrecargas. A ferramenta-chave para fazer tudo isso é o API Proxy. Ele funciona como uma fachada, um intermediário. A gente consegue aplicar todas as regras de segurança e monitoramento nesse proxy, deixando o serviço original, lá no back-end, totalmente intocado e seguro. Mas a suíte não para por aí. Além do motor e do portal de segurança, a gente tem outras ferramentas que são verdadeiros especialistas, cada um resolvendo problemas bem específicos e complexos. E essas analogias aqui ajudam muito a entender o papel de cada um.
O Integration Advisor é como um tradutor universal super inteligente, especialista em formatos de dados complexos usados entre parceiros de negócios. Já os Open Connectors são como um adaptador de tomada universal que simplifica a conexão com centenas de aplicativos de terceiros sem complicação. E o ponto-chave do Integration Advisor é a inteligência dele. Ele não só ajuda a mapear os dados, ele usa o contexto do negócio, como a indústria ou a região, para propor a melhor forma de traduzir uma mensagem. Isso significa que um trabalho de integração que antes podia levar semanas, agora pode ser reduzido drasticamente. Bom, já vimos as peças do quebra-cabeça separadas, mas como é que elas funcionam juntas na prática? Vamos seguir uma sequência de integração bem comum para ver a suíte toda em ação. E aqui está um fluxo de trabalho de ponta a ponta bem prático. Primeiro, a gente usa os Open Connectors para facilitar a conexão com o serviço externo. Em seguida, a gente expõe essa API de forma segura usando o API Management. E por fim, a gente consome essa API, já protegida, dentro de um iFlow lá no Cloud Integration. Tudo se encaixa perfeitamente. E qual é a principal lição disso tudo? A suíte oferece uma maneira estruturada e, principalmente, segura de integrar aplicações externas aos processos centrais da empresa. Cada ferramenta desempenha o seu papel para garantir que os dados de fora entrem no ecossistema de forma controlada e eficiente. Para a gente fechar, vamos só recapitular os pontos cruciais do nosso tour. A gente tem uma iPaaS que centraliza e escala tudo. O Cloud Integration é o motor que faz o trabalho pesado de processamento. O API Management é o portal seguro que protege a entrada. E o mais importante, a suíte inteira trabalha em conjunto para conectar todo o cenário de ponta a ponta. E para terminar essa nossa análise, fica uma reflexão final. Agora que a gente fez esse tour e conheceu melhor as ferramentas, como é que fica a estratégia de integração por aí? Ela está realmente preparada para o futuro, para os desafios de amanhã? Fica aí a provocação.